Bem, irmãos, tem uma série de lições aqui que a gente vai tirar para nós. O tema eu coloquei aí no seu esboço, né? O tema está aí, alguém pode ler para nós? Rompendo em fé, uma questão de coragem. Rompendo em fé é uma questão de coragem. Nós estamos aí em tempo de pandemia, né? Isso pode ser colocado como um gigante nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias em que nós estamos enfrentando como pessoas, como família, não é? Como igreja. Mas, olhando para esse texto que nós lemos, um tanto quanto que longo aí, todos já conhecem, né? De trás para frente, de frente para trás, ou salteado aí, a maneira que for, nós percebemos que o povo aqui descrito nessa história, ele estava se acostumando com aquelas afrontas que estavam sendo realizadas dia após dia. Eu achei interessante ler o livro ali, a passagem de 1 a 50, para nós pegarmos alguns detalhes onde eu vou trabalhar. Então, o texto relata bem claro que durante 40 dias, pela manhã e pelo entardecer, esse gigante ele se apresentava diante de Israel e ele afrontava o povo de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que na hora que eles iam tomar o café da manhã, o café da tarde, aquele gigante vinha e fazia com que eles tivessem uma indigestão, logo de início. E o fato ali que atrai a nossa atenção além disso é que quando eles viam esse gigante, um único homem, eles se dispersavam. Imagine você, toda uma população, toda uma nação, todo um povo treinado, armado, preparado para o combate, com medo de um único homem. É isso que o texto deixa bem claro para nós. Mas chega em um momento da descrição do texto ali, em que um jovenzinho de semblante, né, bem calmo, de aspecto ali bem tranquilo, ele chega naquele momento em que esse gigante está afrontando o povo de Deus. E quando ele chega naquele momento, naquele epílogo da história, ele tem uma ação diferente da ação da maioria. Ele tem uma ação diferente da ação daquele povo que era preparado para o combate. Davi ele tem um comportamento diferente da maioria que estava ali. Isso é bem visível no texto que nós lemos ali. Então ele se apresenta com um comportamento totalmente diferente de todos aqueles homens, de todos aqueles soldados que eram treinados por anos, já estavam acostumados com batalhas, estavam acostumados com afronta, estavam acostumados com guerreiros dos mais diversos exércitos. E a questão é a seguinte: pelo fato de Davi ter tido um comportamento diferente naquele momento histórico, Deus usou a vida do jovem Davizinho para mudar uma história toda. Está dando para acompanhar aí? Sim? Está dando para entender o que está sendo falado? Então, aquele povo estava sendo afrontado por um gigante de nome Golias. Durante as décadas, durante aí os séculos, durante os milênios, os gigantes eles continuam a se apresentar e a afrontar o povo de Deus. Eles não possuem talvez o nome de Golias, eles talvez não possuem a estatura de Golias, mas eles são gigantes. E são gigantes que têm afrontado diuturnamente, eu posso falar para cada um de nós, aquilo que é concernente à palavra de Deus. Os gigantes eles nunca deixaram de existir, irmãos. Eles sempre existiram. Eles apenas mudaram a maneira, as faces que eles estão se colocando para afrontar o povo de Deus. Mas eles estão aí, diuturnamente nos afrontando. E a questão que vem logo de início aqui é: onde estão os Davis da nossa época? É um texto muito bacana, né? É um texto muito simples. A gente conhece essa história desde de criança, né? Eu lembro a minha irmã contando para mim, a gente se encanta com a história de Davi o gigante, mas hoje não adianta nós apenas ficarmos encantados ou gostarmos das histórias, se nós não nos apresentarmos como Davis na atual geração que nós estamos vivendo. Por quê? Porque os gigantes, eles estão aí. Se nós tivéssemos que identificar alguns gigantes no nosso dia, aí, na nossa época, não é? No nosso século, no nosso milênio, na década em que estamos vivendo, nós poderíamos dar alguns nomes para eles. Eu coloquei para vocês aí no esboço. Eu vou explicar um pouquinho cada um para nós entendermos. Qual é o primeiro que eu coloquei aí? Ó? Alguém pode citar para mim? Ceticismo. Ceticismo. O que é o gigante chamado ceticismo? O gigante do ceticismo. É aquele gigante que tem levado as pessoas a duvidarem de tudo. É um gigante que tem levado
principalmente aqueles que se nomeiam cristãos, aqueles que se nomeiam evangélicos, a duvidarem de tudo, principalmente aquilo que está relacionado à palavra de Deus. Eles duvidam das crenças, eles duvidam daquilo que está conectado à parte religiosa. Pessoas que não aceitam facilmente aquilo que está conectado à palavra de Deus. Esse é um gigante que nós poderíamos levantar aqui, o ceticismo. Duvidam de tudo. Ah, eu duvido. Ah, será que foi um milagre? Milagre não se explica, milagre se vive. Se foi um milagre, você vive, você não explica o seu milagre. O ceticismo ele leva você a duvidar. Ele leva você a ficar duvidando. Jesus passou por isso. A Bíblia diz que Jesus deixou determinada cidade, não fez muito mais milagres por causa da incredulidade deles. Em outra ocasião a Bíblia diz, os próprios irmãos de Jesus perguntando, né, e falando ali no meio deles e dizendo, viria alguma coisa boa lá de Nazaré? Haveria alguma coisa boa de lá? Quer dizer, a incredulidade, o ceticismo, é um gigante que tem se levantado nos nossos dias. Precisamos avaliar a nossa conduta como cristãos. Um segundo gigante aí que está bem aflorado nos dias de hoje. Qual que é que está marcado aí? Materialismo. Materialismo. O gigante da busca pelas realizações nos bens materiais. As pessoas nos dias de hoje, elas vivem por causa das coisas. Elas respiram por causa das coisas. E elas até matam por causa das coisas. É um gigante que tem acontecido. É um gigante que tem se apresentado nos dias em que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui algumas informações, e talvez você não vá conhecer, mas só para você entender um pouquinho. Um americano de nome Perry Anderson, ele explica nos seus escritos que essa ideia de um pós-modernismo, que é o que nós estamos vivendo hoje, ele surgiu pela primeira vez na década de 1930, por meio do povo hispânico, tá? Então lá na Inglaterra, Estados Unidos, Europa. E aí, esse pós-modernismo, que é o materialismo, um gigante apresentado nos nossos dias, ele deu sua aparência bem forte quando o muro de Berlim foi levantado. Quem é que está lembrado disso? O muro lá das nações que tinha o povo, né, que era capitalista, o povo que era socialismo. E ali eles tinham essa ideia do materialismo, era um gigante. Milhões de cristãos morreram naquela época. Eu tenho alguns escritos, alguns livros lá que contam que o povo que ficou do lado comunista, muitos cristãos foram mortos, e tem até algumas fotos lá e documentários. Eles foram pegos, ok? E eles eram pregados em eles pegavam uma madeira assim, colocavam no muro e pegavam o cristão, puxava a língua e pregava a língua na madeira. Ele morria lá, até o outro dia ele morria desidratado e a língua chegava a alcançar 1 metro, 1,5 metros. Eles torturavam, matavam esses cristãos, porque eles queriam viver o capitalismo, que era do outro lado, só que de uma maneira diferente, que essa não é a ideia do comunismo. Eu não estou falando de política aqui, é só para a gente entender. Mas a questão aí diz, quando ele explica um pouquinho, que quando esse muro foi derrubado em 9 de novembro de 1989, houve então a expansão desse materialismo até os dias em que nós estamos vivendo. Era o anúncio do fim daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não estou entendendo, pastor, o que o senhor está falando. Esse materialismo, esse gigante de não materialismo, do pós-modernismo, ele estava prenunciando o início do fim. Por quê? Porque lá em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas, elas vivem em prol das coisas, elas matam por causa das coisas e elas respiram por causa das coisas. O buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem perdido o seu vigor, a sua verdade para nós. Porque esse gigante do materialismo, ele tem se infiltrado no meio dos evangélicos de maneira aí, assim, tremenda, violenta, se nós podemos dizer. Uma série de outras questões, mas só para a gente entender um pouquinho. Então as pessoas estão vivendo em função das coisas e não do reino de Deus. Você vai entender o que eu estou falando, você vai avaliar isso daí. Há um outro gigante que eu citei aí, qual é? Misticismo. O gigante do misticismo, ele tem uma tendência a espiritualizar tudo.
tudo se apresenta com uma roupagem mística nos dias em que estamos vivendo. E infelizmente o misticismo ele tem o seu lugar na Academia Brasileira de Letras. Paulo Coelho, ele tem passado a ideia de uma leitura esotérica da palavra de Deus, dos livros, de tudo aquilo que nós temos dentro de um quadro de estudo da nossa vida. Ele tem passado a ideia do esoterismo, não é? Do misticismo. É tudo espiritual. Então você começa a acreditar que se você deixar a sua Bíblia aberta em um pedestal no meio da sua sala, a sua casa será abençoada e nenhum mal vai chegar à porta. Não é isso que a Bíblia diz. Você deixa ou você vai no meio da sua plantação e você abre a sua Bíblia e você vai ler uns salmos, vai andar por meio da sua plantação lendo a Bíblia e vai gerar algum benefício para você. E não é isso que a Bíblia está falando. Isso é o gigante do misticismo. E as pessoas estão vivendo isso nos nossos dias. E um quarto e último gigante que eu quero falar aí, só coloquei esses 4 para a gente pensar um pouquinho. Qual que é? Relativismo moral. Relativismo moral. Tudo é permitido, nada é proibido. Essa frase aí do relativismo moral, tudo é permitido, nada é proibido, essa frase ela não é nova. Ela só está aparecendo de novo com uma roupagem diferente no meio da sociedade brasileira. O que é certo para você pode não ser para mim. Já parou para ver isso? Eu vou falar uma outra aqui no meio evangélico, no meio religioso. A tua verdade ou a tua interpretação da Bíblia pode ser essa, a minha é essa. Isso é um perigo fatídico, demoníaco, satânico, fora da palavra de Deus, que tem gerado filhos do inferno e não filhos da cruz. Aquilo que você pensa, o teu estudo é esse, eu entendo assim, a minha interpretação é essa. Isso é relativismo moral. Quem é o dono da verdade não importa. O que é verdade para você pode não ser para mim. Então, onde nós vivemos o relativismo moral, onde o relativismo moral, o tempo em que nós vivemos, onde o relativismo moral impera, proliferam as heresias que desagradam a Deus. Proliferam as heresias que desagradam a Deus. É um gigante que tem se apresentado. E é importante a gente lembrar o seguinte aqui. Os princípios da palavra de Deus, eles não são relativos. Os princípios da palavra de Deus, eles são absolutos. Tudo que Deus diz foi, é e continuará sendo verdade. Glória a Deus, aleluia. Tudo há de passar, a palavra de Deus diz. Não é isso? Terra, céu, sol, tudo. Mas a minha palavra Glória a Deus. permanecerá. Amém. Não é relativa, ela é absoluta. O que está na palavra de Deus, ela não muda de acordo com o tempo, de acordo com as eras. Glória a O Deus. nosso Deus, ele tem como atributo da sua moralidade a imutabilidade. A Bíblia diz, em Deus não há sombra de variação. Ele é imutável. O mesmo Deus que estava lá 6.000 anos atrás, 8.000 anos aproximadamente, no início da história da civilização humana, da criação do homem, é o mesmo Deus que está hoje conosco. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será por todo sempre. Então têm sido apresentados aí alguns gigantes para nós, os quais nós não temos percebido. Porque nós olhamos para essa história de Davi, nós imaginamos assim, nossa, ele foi corajoso, né? Ele teve um vigor de enfrentar um gigante de 3, 4 metros de altura. Eu creio que seria mais fácil do que enfrentar esses gigantes que têm se apresentado nos nossos dias, né? Relativismo moral, materialismo, ceticismo, misticismo, tudo isso que tem se apresentado com uma roupagem nova nos nossos dias. E esses gigantes, eles têm se apresentado diuturnamente para cada um de nós. Nós ouvimos a afronta desses gigantes na televisão, diariamente, no rádio, nas revistas, nos jornais, nas escolas, nas academias universitárias, ok? Em qualquer lugar que nós estamos ali, nós somos afrontados por isso que tem sido apresentado. O reino ao qual nós pertencemos, que é o reino de Jesus Cristo, está sendo afrontado diariamente por esses gigantes que eu apresentei. E a pergunta volta ao que eu fiz no início aqui. Meus irmãos, onde estão os Davis do século 21? Onde estão os Davis do século 21? Nós temos aí mais de 12 mil, não vi o último índice, 14 mil religiões no Brasil. Todas elas têm em comum a palavra de Deus. Mas os gigantes continuam crescendo.
Nós temos aqui Parque dos Estados planejada a 1, 2, quantas são? 3, 4? 3 planejadas, né? Parque dos Estados, o último levantamento que eu fiz aí tinha mais de 100 igrejas. Mais de 100 igrejas. Mas continua a mesma situação. Desde quando eu mudei para cá, quando era tudo terra. 1980 bolinha. Continua a mesma coisa. Morte, roubo, drogas, alcoolismo. Por quê? O que tem gerado isso? Eu creio então nessa noite aqui, é isso que eu quero transmitir para os irmãos, que as atitudes de Davi, nesse texto que nós lemos, ela nos traz algumas respostas para essas perguntas. Ela vai trazer, as atitudes dele vai trazer alguns ensinamentos para nós. Primeira atitude de Davi, vamos lá? Alguém lê para nós? Vamos ver aí quais são algumas dessas atitudes. Coragem para questionar a realidade ao invés de aceitá-la passivamente. Coragem para questionar a realidade ao invés de aceitá-la de forma passiva. Versículo 26. Vocês estão com a Bíblia aberta lá? Amém. Não fecha então. Vamos lá, vamos interagir. Alguém lê para nós aí, verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebe que Davi chega num ápice da situação, 40 dias acontecendo que Golias se apresentava, afrontava o povo na hora do café, na hora da janta. Imagina você, você acorda, você vai tomar café, e daí você escuta lá do outro lado da rua: ô fulano, ô ciclano, e aí? Começa a te afrontar, começa a falar, bombardear você verbalmente. Davi, ele chega exatamente naquele momento, não é? E diz o texto ali que ele fala aos homens que estavam com ele, diz: o que vocês vão fazer com um homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, presta atenção, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que me chama a atenção aqui é o que é que Davi fez quando ele ouviu aquele homem afrontando o exército de Israel. Ele fugiu como os demais? Sim ou não? Não. O que ele fez? Ele questionou. Ele questionou. Sabe, irmãos, quando a gente começa a questionar a realidade que nós vivemos, aquilo que nós temos enfrentado, ao invés de aceitá-la de forma passiva, sabe o que acontece? As coisas começam a mudar. Quando a gente começa a questionar aquilo que está acontecendo, ao invés de ficar passivamente lá, as coisas começam a mudar. É isso que Davi fez. Ele estava lá e ele questiona. Davi, ele rejeitou aquela situação. Ele chega naquele ápice de batalha, ele olha aquela situação e ele se recusa a ficar naquela passividade. E ele faz uma pergunta, ele lança um questionamento, ele fala: quem é esse filisteu incircunciso? Ele já dá a dica ali. Fala: quem é esse camarada que não tem aliança com meu Deus para chegar aqui diante do exército do meu Deus e afrontar? Está percebendo a atitude dele? Quem é esse camarada? Ele já percebeu algo ali que era valioso. Ele fala: primeiramente, quem é esse incircunciso? Esse camarada, a circuncisão era uma aliança. E ele fala assim: quem é esse cara que não tem uma aliança com meu Deus para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Quem é ele? Quais são as bases que ele tem para chegar aqui e começar a afrontar? Qual é a história dele? Qual é o raciocínio dele? Qual é a lógica dele? Está entendendo o que eu estou falando aqui? Já estou transliterando para a tua vida diária. Quem é esse gigante? Quem são esses gigantes para ficarem nos afrontando? Com seu misticismo, com seu ceticismo, com seu materialismo, me impondo na minha mente que eu tenho que ter as coisas aqui. Seu apóstolo Paulo disse: eu tenho que viver, comer e me vestir, com isso estejais contentes. Aleluia. Ainda que falte o fruto, que não tenha ovelha na malhada, que não tenha vaca lá no curral, contudo me alegrarei no Senhor. Amém, Jesus. Quem são esses incircuncisos, esses gigantes que estão afrontando o povo de Deus nos nossos dias? Quais são as suas bases teóricas? Onde eles estão se fundamentando? Quais são as suas verdades? Quem são esses gigantes para colocar em xeque-mate um jovem cristão nas universidades nos dias de hoje? Existe outro lado também, né? É bem verdade que os jovens cristãos que estão nas universidades de hoje estão muito mal preparados, né?
Muito mal preparado. Meu filho teve uma infelicidade de cair numa pergunta numa aula lá, e daí começaram a falar sobre homossexualismo, lesbianismo, e daí ele contou, uma hora ele conta para vocês, e que naquela aula quem o professor chamava, aí tinha gente lá que até se assumiu naquele dia na aula. Meu Deus. Que era isso, gostava de homem e de mulher, gostava dos dois e queria estar no meio dos dois, porque... E aí ele lá, e aí o professor nunca pergunta naquele dia, perguntou, e você, Natan? E aí quando ele colocou a posição dele, quase foi ameaçado de morte. As meninas queriam pegar ele na saída da escola e bater nele. Alguns anos atrás. Quem são esses gigantes? Para afrontar a nossa fé. Quem são eles para nos emudecer e fazer calar homens e mulheres de Deus na sociedade? Meu Deus. Quem são eles? Davi, ele chega lá e ele questiona essa realidade. Ele vai lá e lança um questionamento. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos, essa noite. Quando nós aprendemos a questionar a realidade que nós estamos vivendo, a situação vai mudar. Ela muda. Sabe por quê? Sabe por quê que as coisas mudam? Porque realidade não é destino. Realidade não é destino. Deus muda a nossa realidade. Está dando para entender? Você entendeu aí? Sim, amém? Amém. Então olha para o lado aí, está tudo separado, né? Só olha assim e fala, meu irmão, realidade não é destino. Fala para ele assim agora, Deus muda a tua realidade. Deus muda a tua realidade. Amém? Glória a Deus. Não acabei ainda. Eita Deus. Em 2003, e está até passando agora, pelo que eu vi ou não, só se eu estou meio fora aí, não sei. Tinha uma novela da Globo. Não fica, o pastor, eu nem vou me explicar, vou falar nada disso. Vou falar aqui do que é a novela. Mulheres Apaixonadas. Nem adianta você ficar falando que não, porque assistiu, não... O senhor vai falar, o senhor está destino, meu Deus. Esse negócio que irmão, eu vou dar um exemplo aqui, eu não assisti, eu não vi. Para de ser bobo, você tem televisão na sua casa. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, você vai dar conta para Deus. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Nessa novela Mulheres Apaixonadas, o enredo da novela era sobre mulheres aprisionadas. Aprisionadas no quê? Aprisionadas ao pecado da imoralidade, elas eram presas a doenças psicossomáticas, elas eram mulheres adúlteras. E aí, durante o enredo dessa novela, o autor da novela ele respondeu a uma entrevista na revista Veja. E a pergunta que mais chamou a atenção, eu li essa entrevista, a pergunta que mais chamou a atenção foi a seguinte. A revista Veja perguntou para ele o seguinte: por que você escreve sobre esse tipo de gente? Por que você escreve sobre esse tipo de gente? Mulheres aprisionadas no pecado, e toda essa distorção, pornografia, porque o Brasil tem que, em todos os filmes tem que ter apelação, né? Pornografia e essas coisas aí. Aí ele respondeu o seguinte: eu escrevo sobre aquilo que eu vejo e eu conheço. A minha pergunta é a seguinte: será que um autor de novela, esses escritores, esses romancistas aí, será que eles não conhecem nenhuma família que vive em harmonia? Será que eles não conhecem nenhuma mulher que vive feliz no seu casamento? Que ela se relacione só com o seu marido? Que ela tenha prazer e satisfação na sua vida com o seu marido e na criação dos seus filhos? Será que ele nunca viu uma mulher assim na história de vida dele? Será que ele nunca viu esse enredo na história do povo? Será que ele não conhece uma jovem que encontra alegria em agir de maneira correta na sua vida diária, na faculdade, no namoro, lá no trabalho? Será que ele nunca viu uma pessoa dessa maneira? Será que ele não conhece pessoas dessa maneira? Será que ele não conhece casais, famílias que vivam felizes? Eu escrevo sobre o que eu vejo e eu conheço. Sabe como se chama isso? Relativismo moral. É o gigante que eu acabei de falar para vocês. Tudo pode, tudo é válido. Mas eu fico pensando que o dia que um homem desse conhecer a Jesus Cristo, o enredo das novelas vão mudar. O enredo das novelas vão mudar. As coisas serão diferentes. Agora nós temos aí, né, não sei se a Misericórdia e a Graça, da Record está transmitindo a novela de Nome Gente, já passou várias outras, né? Não se pode comprar tudo que está lá, mas é compreensível, né? Então, antes aquilo do que
você vê outra coisa. Ainda que lá você vê que tem, porque são profissionais na coisa, né? Aí beija um, beija outro, se relaciona com um, com o outro. Relativismo moral. E o povo começa a aceitar. Então, primeira atitude que eu quero que vocês aprendam essa noite, olhando para a história de Davi, é que se nós queremos mudar a realidade que nós vivemos, nós temos que aprender a questioná-la e não aceitá-la de forma passiva. Porque a realidade, ela não representa o nosso destino. Deus muda a realidade. Mas para mudar a realidade, eu preciso aprender a questioná-la. Tá dando para entender? Amém. Sim ou não? Glória a Deus. Tranquilo até aí? Ok, vamos lá. Segunda atitude. Senão eu vou aqui até não sei que hora. A Trindade falou que eu tinha até umas 11h30 por dia. Vamos lá. Vamos lá. Segunda atitude. Pode ler alguém para mim aí. Davi vai ter coragem de se dispor a mudar a realidade ao invés de acomodar-se a ela. Pode ler o verso 32 já. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com seu coração batido por causa desse filisteu. Deus servirá e lutará com ele. Segunda atitude. Davi vai ter coragem de se dispor a mudar a realidade ao invés de acomodar-se a ela. Não adianta você questionar e ficar lá, né? Parece aqueles anarquistas, né? Ai, agita, mete o pé na porta, quando a porta abre ele fica de lado e os outros que vão lá, eu vou ficar aqui. Davi, ele não somente questionou, mas ele se propôs a mudar essa realidade. Verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, ó rei, por causa desse incircunciso. O teu servo, ele vai lá e ele vai pelejar contra esse filisteu. A questão aqui que a gente vai aprender é que a gente não pode ficar só no questionamento, ficar só na crítica, né? Nós temos que aprender a se tornar um agente de mudança. Eu tenho que me dispor a ser um agente de mudança. Nós não somos um objeto dentro da história que está acontecendo. Nós somos um agente participante da história. Está entendendo? Objeto é quando as pessoas controlam a massa. É aquilo que a gente está vendo acontecer aí no meio político, que está um caos, né? Meio político e tudo aquilo que acontece. Nós não podemos ser ali apenas um objeto da história. Eu tenho que ser um agente da história. E quando nós nos dispomos a ser um agente na história, por meio de nós, ok? Deus pode mudar as coisas. Por meio dos nossos olhos, por meio do nosso coração, por meio da nossa fé, por meio da nossa determinação. Nós temos que nos dispor a ter essa atitude. Por que é que nós estamos de braço cruzado? Qual a razão de nós permanecermos de braço cruzado? É tudo muito bom, é tudo muito bacana, é tudo muito gostoso, é bom estar aqui, é bom estar em comunhão, é bom viver em comunhão. A palavra de Deus diz, Salmo 133, é como o óleo que desce, né, do cabelo, na barba, nas vestes, até a orla de Arão. É muito bom ter essa comunhão. Mas não adianta ter a comunhão e permanecer de braços cruzados. Nós devemos nos dispor a sermos agentes de mudança. Sabe como diz lá em Isaías, capítulo 6, quando Deus disse assim: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse Isaías prontamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa motivação essa noite. Nós devemos ter essa disposição. Ah, mas pastor, você não sabe o que você está falando. Eu sou o único jovem evangélico na minha sala. Eu sou o único evangélico lá no meu departamento, no meu emprego. Diga assim: eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida. Muda a vida dessa. Usa a minha vida para mudar. Sabe, muitas vezes a gente parece um anão. Imagina Davi perto daquele homem de 3 metros, 3 metros e 10 ali. Ele parecia um anão, literalmente ele era um gigante. Mas ele soube dizer: Senhor, e falou para o rei: não fica desfalecido aí não, rei, eu estou aqui, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lutar, eu vou resolver essa parada. Nós temos que aprender a falar: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida e muda a realidade à minha volta. Glória a Deus. É isso aqui a segunda lição que Davi está trazendo. Ou seja, eu quero ser um agente de mudança. As igrejas hoje, elas precisam de crentes que se disponham a ser agentes Glória de a Deus. mudança. Aleluia. Nós temos que ser agentes de mudança. Nós precisamos ser usados, ok? Na história para mudar os acontecimentos.
Davi, ele chegou à seguinte conclusão: não quero ouvir mais ninguém afrontando o exército do Deus vivo. Eu não quero ouvir ninguém falando mal do meu Deus. Eu não aguento mais, eu não suporto. Eu não sei o que vai acontecer lá no vale. Eu não sei se eu vou chegar lá com esse meu tamanho todo, e eu vou chegar lá e esse gigante ele vai me pegar, ele vai me triturar. Eu não sei se de repente ele vai me triturar, vai me jogar no chão, ele vai me pisotear. Se eu vou ser pisoteado. Eu fico imaginando Davi pensando isso, eu falando, mas ele dizendo assim: desde que quando eles me virem sendo pisoteado, eles se insurjam com eles mesmos e vão adiante e se rompam por cima daquele gigante. Não dá para ficar como está. Precisamos nos tornar agentes de mudança no meio da história que estamos vivendo. As igrejas estão letárgicas. Romanos capítulo 13, se não me engano, é hora de despertarmos do nosso sono. Está falando um sono espiritual. Nós estamos nos alimentando e estamos ficando inchados espiritualmente. E não estamos permitindo que Deus nos use por meio daquilo. Está na hora de nós dizermos: Senhor, usa a minha vida e muda o meu casamento. Olha só como é simples. Senhor, usa a minha vida e muda o meu casamento. Usa a minha vida e muda a história da minha família. Deus, usa a minha vida e muda a minha igreja. Usa a minha vida e muda a minha sala de aula. Eu sou o único lá, muda a minha sala lá na faculdade. Usa a minha vida, mas muda a realidade. Glória a Deus. Precisamos ser agentes de mudança. Glória a Deus. Davi, ele teve coragem nesse momento histórico aqui de mudar a realidade, ao invés de acovardar-se, ao invés de acomodar-se a ela. Porque ele queria ser um agente participante na história. Diga para o irmão que está do seu lado aí: tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmão, de mudar a realidade. Ao invés de acomodar-se a ela. a ela. Então é essa semana, não pode ser depois. Começa essa semana. Glória a Precisamos Deus. ter coragem. Tranquilo até aí? Amém. Terceira atitude. Vamos lá. Terceira atitude. Pode ler alguém para mim aí. Coragem para enfrentar a realidade na dependência de Deus. Coragem para enfrentar a realidade na dependência de Deus. Eu gosto disso aqui, meus irmãos. Verso 37. Todo mundo lá? Diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém. Davi está falando assim: o meu Deus, ele vai me livrar das mãos desse filisteu. E a Bíblia diz também ali no verso 45 que ele, Golias, ele estava não somente afrontando, mas ele estava ridicularizando. E Davi responde para ele, olha lá o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Dependência de Deus. O segredo de Davi aqui é esse: dependência de Deus. Olha, Golias, eu não tenho nenhuma arma secreta, eu não tenho nada escondido embaixo da minha roupa aqui, nada que vai acontecer de última hora, eu não tenho nenhuma armadilha preparada aí no vale para você, mas eu quero que você saiba uma coisa: que eu estou indo diante de você, eu vou enfrentar você na dependência total do meu Deus. Glória a Deus. Confiando somente no meu Deus. Nesse verso 45 aí que eu li, Davi deixa claro para Golias que ele não está afrontando somente o exército, ele não está afrontando somente os homens, mas ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Nós vivemos dias, fatídicos, dias finais da história humana, é o que tem acontecido aí, é bem visível isso. Se estamos vivendo de acordo com o Apocalipse, a igreja de Laodiceia, capítulo 3 lá, foi lido até o verso aqui no início, é a realidade. Eu fico pensando se nós entrarmos na tribulação, porque a nossa espera é subir antes. Ah não, nós somos pré-tribulacionais, eu vou ser arrebatado antes dessa desgraça toda aí. Sabe por quê? Porque nós estamos acomodados. Porque é cômodo Jesus voltar e me arrebatar. Agora para pensar, é seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, sua família, seus parentes, seus irmãos, as pessoas que você ama. Ou será que você não ama?
Porque pregar, falar do Evangelho, e nós nem temos dias maus como a Bíblia cita, né? Nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos tanta dificuldade. Imagina se a igreja entrar na tribulação. Qual é o Deus que nós vamos fazer menção aqui? Davi, ele fala, ó, gigante, eu vou te dizer uma coisa bem clara. Não é muito boa coisa você afrontar o Deus de Israel. Não é boa coisa você fazer isso. Eu vou deixar claro para você. Eu dependo dele, eu confio nele, a minha força vem dele. Não, eu não estou confiando aqui na minha astúcia, nem nos meus recursos. Eu quero que você saiba e que fique bem claro que eu estou aqui nesse vale para romper em fé. Glória a Deus. Eu vou romper em fé porque a minha confiança Aleluia. está em Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, na história de José, a Bíblia diz que José foi levado ao cativeiro lá no Egito. E ele foi comprado por Potifar. E Deus começou a abençoar Potifar por causa da fé de José. Nesse terceiro ponto que nós estamos tratando aí, o que é que nós temos que aprender? É deixar Deus usar a nossa vida. Amém. Nós temos que depender mais de Deus do que das pessoas. Nós temos que depender mais de milagres do que da medicina. Nós temos que depender mais dos milagres do que aquilo que é oferecido materialmente para nós. Porque ou nós cremos ou nós não cremos. A palavra de Deus diz assim, porque o justo viverá do quê? Da fé. Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Como é que nós estamos vivendo as nossas semanas? A questão aqui é deixar Deus nos usar. Tenha coragem de enfrentar a realidade, meu irmão, da sua vida, na dependência plena e total de Deus. Dependa de Deus. Fala pro irmãozinho, meu irmão, dependa de Deus. Dependa de Deus. Quarto lugar, quarta atitude de Davi. Vamos lá. Coragem para enfrentar a batalha da realidade sem máscara, sendo você mesmo. Ih, aí eu vou até tirar umas cositas aqui, outras. Porque quando fala de máscara é complicado, né? Não tira a sua não, né? Essa máscara aí que tá falando, tempo pandêmico. Coragem para enfrentar a batalha da realidade, sem máscara, sendo você mesmo. Verso 38 e 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura de guerra, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Então, meus irmãos, a batalha da realidade que nós estamos ou devemos enfrentar para mudar a realidade, ela vai exigir de cada um de nós autenticidade. Amém. Autenticidade. Nós temos que ser autênticos. Você, eu, cada um de nós somos aquilo que Deus criou. E você precisa passar a se aceitar como você é. Eu vou explicar isso. Você tem que se aceitar como você é, ok? Você precisa aprender a se colocar nas mãos de Deus para que Ele te use como você é, para que Ele faça de você o que Ele tem para fazer, para que Ele possa realizar por meio da sua vida o que Ele quer. Mas para isso eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que exercer na minha vida uma conduta de autenticidade. Por quê? Porque Deus não quer que você seja igual a ninguém. E no meio evangélico hoje está cheio disso. Ah, eu vou pregar igual fulano. Nós temos que ser nós mesmos. Deus não quer que você seja superior a ninguém. Deus quer que você seja igualzinho a você mesmo. Por quê, pastor? Porque quando Deus te criou, Ele pegou a sua forma e jogou fora. Porque você é ímpar. Você é único diante de Deus. Ah, mas e os gêmeos, univitelinos, bivitelinos? Pode ser igual de aparência. Mas eles são individuais. Eles possuem individualidades marcantes na vida dele e visíveis também. Davi se veste de uma couraça que Saul pôs em cima dele, uma roupa de guerra, ele nunca havia usado aquilo, ele diz, jamais, não posso, eu nunca usei isso, tira, eu vou enfrentar o gigante como eu sou. Aleluia.
Glória a Deus. Da maneira que Deus me fez, com aquilo que eu tenho, da forma que eu sou. Nós temos que entender que nós somos ímpares diante de Deus, nós somos singulares, que nós somos especiais para Deus da maneira que nós somos. Alto, baixo, moreno, claro, gordo, magro, olho puxado, seja o que for. Nós somos especiais para Deus dessa maneira. Glória a Deus. Deus te ama e a Bíblia diz que Ele Amém. te ama de maneira tão especial que quando nós Amém. olhamos para a palavra dele, Glória Ele a nos Deus. dá a prova do seu amor para conosco. Aleluia. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Deus não tem lata de lixo. Ele jogou a tua forma fora, mas Ele não pega você e joga você fora. Porque Ele investiu na sua vida, Ele quer te usar como você é. Glória a Deus não descarta ninguém, Deus não abre mão de ninguém, Deus não joga ninguém fora. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Davi aqui nesse momento histórico, ele era ele mesmo. Nenhuma igreja para crescer, ela precisa imitar ou copiar outra igreja. Glória a Deus. Nenhum homem para crescer, Aleluia. para ser feliz, precisa imitar ou copiar outro homem. Precisa ser igual a outra pessoa. O que nós precisamos como pessoas e como igreja é aprender a desenvolver os nossos dons e os nossos talentos, a entregá-los completamente, tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus. Precisamos aprender a colocá-los nas mãos de Deus e seguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Cristo Jesus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos aprender a desenvolver. Um pastor conhecido meu, pastor lá no Rio de Janeiro, hoje na Flórida, ele contou que uma vez ele teve uma experiência passando a ponte do Niterói. Ele contou que parou por alguma razão lá, aconteceu um acidente, interditou tudo por horas. E aí começaram a descer do carro, ele desceu do carro e na frente dele desceu uma jovem. E quando ele olhou para a jovem, na camisa dela, essas camisas que vêm com escritos, estava o seguinte dizer na camisa na parte de trás: desculpe o transtorno, estou em obras. E aí embaixo estava escrito assim, assinado Jesus Engenheiro. E aí ele falou que ele aprendeu uma coisa muito importante lá. Eu também aprendo com isso, quando ele contou isso. Sabe de uma coisa? Nós não estamos prontos. Eu não estou pronto. Os pastores não estão prontos. Os obreiros, os diáconos, os diaconisas, os levitas, o que quer que seja, nós não estamos prontos. Nós estamos sendo feitos a cada dia, a feitura, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós estamos sendo trabalhados. Então não tenha medo de dizer, olha Deus, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu cometo erros, mas eu preciso que o Senhor me ouça. Não tenha vergonha de Glória a dizer Deus. isso. Não tenha vergonha de reconhecer as tuas falhas e dizer, Deus, eu careço da tua graça e da tua misericórdia. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ter coragem de enfrentar a realidade que nós estamos vivendo diuturnamente na nossa vida, essa batalha da realidade, sem máscara, sendo nós mesmos. Eu creio que se de tudo que nós passamos e temos passado, esse é um momento oportuno, essa pandemia, de que nós precisamos demonstrar o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós confiamos? Quem é o Deus em quem Glória a nós Deus. cremos? Quem é o Deus que eu tenho pregado? Quem é o Deus que eu acredito? Então o desafio aqui nessa quarta atitude de Davi é que nós devemos ser nós mesmos. Seja você mesmo. Amém? Amém. Amém. Diga para o irmão do lado aí, seja você mesmo, meu irmão. Seja você mesmo. Amém. Quinto lugar, estamos finalizando. Vamos lá. Coragem para abraçar propósitos santos para a sua vida. Aleluia. Coragem para abraçar propósitos santos para a sua vida. A pergunta agora é a seguinte: por que, Davi, você quer enfrentar esse gigante? Porque também a gente pode pensar assim: por que você resolveu enfrentar esse gigante? Qual é o teu propósito, Davi?
Você quer aparecer, você quer um minuto de glória, você está querendo ir lá para se tornar um popstar, o que está acontecendo? Quais são as suas motivações? E lá no verso 46 e 47, final do 46 e 47, Davi vai deixar bem claro o propósito dele. Ele vai dizer assim, olha lá, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O meu único propósito aqui, quando eu for lá para aquele vale enfrentar aquele gigante, é que toda a terra saiba que existe um Deus. Que existe um Deus poderoso, um Deus vivo. E no verso 47, olha o que ele vai dizer. Olha lá, verso 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que o meu nome seja escrito na história, mas eu quero que a história se renda ao nome do Senhor. Glória a Eu Deus. quero que o meu nome apareça, eu quero desaparecer, contanto que o Senhor apareça e seja glorificado. Amém, Jesus. Regra matemática bíblica. Importa que ele cresça e eu Glória a Deus. diminua. Aleluia. Esse jovem aqui, não foi ele que fez história, mas foi Deus que usou a vida dele para fazer história. Não foi ele que fez a história, mas Deus usou ele para fazer a história acontecer de maneira diferente. E por quê, pastor? Porque ele teve coragem de abraçar propósitos santos. A pergunta agora, ou as perguntas são as seguintes. Quais são, irmãos, os propósitos da sua vida? Meu irmão, minha irmã, qual é o propósito? Você já parou para pensar? Porque agora não se fala em outra coisa a não ser pandemia. É número de pandemia, parece que são recordes, né? É número de pandemia, não muda, não vai mudar. Você já parou para pensar que a única mudança é quando a gente chegar na eternidade? Ah, o melhor de Deus está para vir, é verdade. Se você está olhando para aquilo que Jeremias, a Lamentação de Jeremias fala, quero trazer na memória o que te dá esperança, o que é que te dá esperança? A minha eternidade. Porque aqui eu sou forasteiro. Glória a Aqui eu Deus. sou forasteiro. Se o melhor que você entende que está para chegar, ok? Não é aquilo que nós falamos aqui, materialismo, essas coisas aí, mas é a tua eternidade, aí amém, você está de parabéns. Mas se você está esperando uma melhora aqui ainda, aí você é o mais miserável dos homens. Não sou eu que estou falando, é Paulo que fala. Mais miserável, porque Paulo diz, miserável é o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O melhor está por vir? Uma eternidade. Eu sou forasteiro, eu sou peregrino aqui. Eu tenho que viver aqui como se eu não fosse, eu não sou dessa terra. Eu tenho que viver aqui almejando a eternidade. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, final do capítulo 2, início do capítulo 3, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas que são lá do alto. Sabe por que o nosso problema? Porque nós andamos pensando nas coisas que são aqui da terra. O que é que você está buscando? O que é que nós estamos buscando semanalmente? Você está correndo atrás do quê? Do que você está correndo atrás? Quais são os seus alvos? O que você tem almejado? Não, essa pandemia vai acabar e eu vou começar a fazer... Essa pandemia vai acabar e até ela acabar. E as pessoas que já morreram? Almas que estão sendo cortadas literalmente da terra dos viventes. Não é? Quantas pessoas? O que é que nós estamos almejando? Um crente em Jesus Cristo, ele faz da sua vida um canal de propagação do reino de Deus. E ele tem como objetivo, com as suas vitórias terrenas, a glória de Deus. Ele usa tudo que ele é e tudo que ele faz para glorificar a Deus. O meu alvo é glorificar, é honrar o meu Deus. O meu alvo é levar todos a contemplarem, a glorificar esse Deus. Eu quero ser o melhor profissional na minha área para que outros possam glorificar a Deus. Eu quero ser o mais respeitado, mais admirado lá na academia, lá na universidade, o mais procurado, para que eu possa ter a chance de glorificar ao meu Deus. Esse é o alvo, é o lema de um cristão, para que todos saibam que nós servimos a um Deus vivo. Para que todos saibam que nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, inerte, inoperante, inútil. Nós servimos a um Deus vivo. Davi, ele abraçou o propósito santo.
Porque ele sabia que ele servia a um Deus vivo naquele momento. E essa era a diferença naquela batalha. Ele não é um Deus que está inerte, ele é um Deus que interfere. Ele é um Deus que interfere na história, é um Deus que coloca a mão na nossa história e ele muda a nossa realidade. Glória a Deus. Quais são os propósitos da sua vida? Quais são os propósitos da sua vida nesse ano de 2021? A Bíblia diz, resumidamente, que Davi serviu a Deus na geração dele. Ele soube agradar a Deus na geração dele. Ele foi motivo de honra e glória. E olha que Davi, ele pecou, não é? Ele foi assassino, ele pecou, ele cometeu uma série de coisas. Mas por que ele serviu a Deus na geração dele? Porque ele abraçou propósitos santos. Então deixa eu te falar algo aqui. Você não vai crescer, meu irmão, minha irmã, se você meramente quiser crescer. Você não vai ter aí a sua vida significando nada amanhã, se hoje você não estabelecer propósitos santos para Deus. Amanhã a tua vida não vai valer de nada. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, o ferrugem consome. Mas acumuleis tesouros para vós nos céus, onde nem o ladrão rouba, nem a traça mina, nada acontece. Glória a Deus. Quais são os propósitos da nossa vida? Abraçar propósitos santos. Diz aí, abraçar propósitos santos. Amém. Vamos para a última atitude. Pode ler alguém para mim? Coragem para não se acovardar na hora H. Coragem para não se acovardar na hora H. Romper em fé. É uma questão de coragem. E na vida de Davi significa coragem para não se acovardar na hora H. Eu já vou ler os versos aí, ok? Vamos finalizar essa história aqui. Imagina comigo agora o cenário. Lá de um lado do vale, o povo de Israel, alinhado, pronto para o combate. Do outro lado do vale, o povo dos filisteus, alinhado, pronto para o combate. E aí Golias vem, Davi dá uns passinhos para frente. Golias vem e ele começa a afrontar. Só que a coisa está muito na conversa. Porque enquanto está na conversa é tranquilão. O cara xinga de lá, ele falava daqui, o Golias xingava de lá, ele falava daqui, o Golias metia a boca de lá e ele respondia daqui. Ah, você é um moleque. Você está pensando que é grande? É porque você está vindo para mim. Golias fala com um pedaço de pau, não sou nem um cachorro. Golias fala, você está achando o que com essa lança aí, teu ajudante a se esconder? Ah, seu moleque, eu vou arrebentar você, eu vou pisar em cima de você. E Davi fala, vem que eu quero ver, eu sou pequenininho, você não vai pegar. O negócio está indo bem, está uma beleza, a conversa está indo bem. Quando a coisa está no debate, está no bate-boca, é fácil. Trocar argumentação é fácil. Golias acusava de lá, Davi rebatia daqui. E aí eu começo a pensar nessa situação aqui, o que estava no coração do exército de Israel. Aqueles homens alinhados lá e olhando bate-boca, né? E de repente alguém cutucou outro e falou, rapaz, esse Davi está mexendo a onça com a vara curta. Eu quero ver a hora que Golias correr de lá, ele sentir o chão tremer aqui, a sombra chegar em cima dele, Davi vai desaparecer. Com certeza tinha alguém lá, porque isso aqui não falta. Talvez até os irmãos dele falando assim, ai, já era Davizinho, como que nós vamos explicar para o nosso pai? O que ele veio fazer aqui? Não era melhor ele deixar o queijo, o leite, o pão embora? Quando a sombra do Golias bater nele, ele vai vazar daqui. O que vai acontecer? Será que não tinha pessoa pensando isso? Eu quero ver quando o Golias correr para cima dele. Só que na hora H, meus irmãos, na hora H a coisa precisa mudar. E o problema na vida cristã, na nossa vida como cristãos do século XX, século XXI, é a hora H. Porque fazer planos, nós somos especialistas em fazer planos. Mesmo a Bíblia dizendo assim, o homem, o planejamento vem do homem, mas a resposta vem da boca do Senhor. É verdade. A Bíblia diz no Novo Testamento, olha, você não pode planejar porque você não sabe o que vai acontecer. Mas nós somos expertos em planejamento, a gente fala, planeja, não é proibido, você pode fazer. Fazer voto, né? A gente faz voto como ninguém, e o pior é que não cumpre. Faz voto e não cumpre. Nós fazemos compromissos em cima de compromissos e a gente não cumpre. Nós somos feras em tudo isso, não é?
Nós sabemos chorar, a gente sabe chorar como ninguém chora. Mas o nosso problema é como diz lá em Minas. Na hora que a onça vai beber água. Eita, estranho. Na hora que a onça, você fala para o mineiro, fala, quero ver a hora que a onça for beber água. O que você vai fazer? O nosso problema é a hora H. Como assim, pastor? É naquela hora quando você tem que tomar uma decisão. É na hora quando você tem que dizer não. É na hora quando você tem que fazer prevalecer os valores do reino de Deus e você não faz. A hora H é aquele momento quando você tem que dizer não para quem você ama. Ai, querida, vou mexer com as onças. Ai, querida, eu preciso comprar aquilo agora. Não, mas dá. Agora não dá, querida. Não, mas se eu falar não, a mulher vai azedar a semana inteira. Que raios de cristã é essa que azeda com o marido por falar não? Ou o marido, né? Tem algum interesse na mulher. Não é? E aí a mulher também vai escorregando lá na hora de dizer não. O problema dos cristãos hoje é a hora de dizer não. Quando a gente tem que rejeitar aquilo que é muito bom, mas sérios princípios da palavra de Deus. O que nós falamos? O que é certo para você pode não ser para mim. Está tudo na beleza. Paulo diz assim, afaste-se, pois, desses, porque eles corroem como gangrena. Dentre eles estão Fileto e Mileu. Pessoas que corroíam a boa prática dentro da igreja. Os valores do reino de Deus, a hora H, o nosso problema é na hora H. E eu fico imaginando ali aquela multidão, olha o versículo lá, olha o que a Bíblia diz, verso 48, estamos finalizando. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Naquele dia foi diferente. O povo estava lá e o povo achou que quando o filisteu corresse, Davi ia sair correndo. A Bíblia diz que quando o filisteu correu para cima de Davi, a Bíblia diz que Davi se dispôs, ou seja, foi para cima, né? Foi para o pau, na linguagem vulgo aí, né? Vai para o pau, vai lá para cima. Ele correu na direção. Na hora H, Davi ele não se acovardou. Ele não fugiu como durante 40 dias o exército de Israel fugia. Ele ficou lá, ele fez prevalecer os valores do reino de Deus. Foi diferente, ele não fugiu. Olha o verso 49. Davi corre na direção do filisteu, mete a mão no alforje, tomou dali uma pedra com a funda, atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe encravou-lhe na testa. E ele caiu com o rosto em terra. Imagina o filisteu vindo, aquele homem correndo. E aí o Espírito Santo falou para Davi assim, o negócio é o seguinte, camarada, corre para cima dele agora, põe a mão na bolsa, pega a pedra e joga, que eu vou colocar essa pedra lá na testa dele, não vai nem dar tempo dele piscar. Davi já tinha experiência. Davi tinha experiência com Deus. O camarada pegou um leão e um urso, pegou um leão pela barba. Matou o leão, não tinha conversa com ele. Aí ele falou, o que é esse gigante? Tem nem aliança com Deus? O Espírito Santo falou, vai lá, coloca a pedrinha aí que o resto é por minha conta. Gira essa fundinha e taca essa pedra que o resto é fácil. Entendeu? Na hora H a gente fala, será? E aí? Será que eu vou, não vou? Ai, todo mundo vai saber, o que eu faço? Ô fulano, então, vim te convidar para você ser padrinho lá na igreja católica, o fulano vai casar, não posso. A palavra do cristão seja sim, sim, não, não. O que passar disso é diabólico. Mas não pode, vocês crente, não tem nada a ver com eu ser crente. A minha convicção bíblica, isso não tem nada a ver, não posso, lamento. Porque... Lamento. Mas eu vou perder a amizade. É melhor perder a amizade do que você perder os princípios da palavra de Deus. Davi vai naquela direção. Porque para mudar a realidade é preciso ter coragem de não se acovardar na hora H. Amém, Senhor. Sabe essa hora H, quando a proposta indecente é feita? Quando as vantagens humanas são oferecidas para você subir um degrauzinho a mais? Na hora da tentação, que você sabe que você tem que fazer o bem, mas você está quase escorregando para fazer o mal. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? As coisas que eu quero não faço, as que não quero, isso sim eu faço. É nessa hora que você tem que fazer prevalecer os valores do reino de Deus na tua vida. Ainda que todo mundo esteja fazendo errado, o certo ainda vai ser o certo. Mas só tem eu. Dos 12 discípulos, quem estava na cruz?
Só Jesus. É uma minoria, é uma minoria. É na hora H que você vai mostrar a realidade interior da sua vida, se ela já mudou com o que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Se o trono do teu coração é ocupado por Jesus ou não. É na hora H. É nessa hora que você tem que fazer menção do nome do Senhor e ficar firme, irmão, seguir em frente, mostrando firmeza. Não interessa quem vai rir, se você vai perder a amizade, se a família vai se afastar. Regra bíblica! Regra bíblica! Jesus disse, você tem que deixar a sua família, pais, irmãos, parentes, aquilo que você tem, e me seguir. A única coisa que eu vou mudar nisso é que você vai me dar o teu jugo, que é pesado, eu vou te dar o meu. Eu não estou falando que você vai deixar de ter dificuldade, você vai ter dificuldade, doença, problemas, situações diversas. Mas a diferença é que o meu jugo é leve, eu vou te ajudar também. Glória a Deus. É só isso que ele está falando. Deixa tudo isso. Ah, mas eu amo. Amar é diferente de você ter má vontade. Eu amo, eu estou deixando, mas o amor a Cristo vem em primeiro lugar. Eu amo. Ninguém que tendo deixado ganhará 100 vezes mais. Aqui, olha lá. E lá. É a hora H. Martinho Lutero, que é a base dos evangélicos, ele passou por algumas experiências e uma delas, quando ele foi compungido, levado a tentar negar a sua própria fé, ele disse a seguinte frase: não é boa coisa ir contra a sua própria consciência. Eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Eu fico com a palavra de Deus. Os problemas de Martinho Lutero não foram as aulas que ele deu, nem os livros que ele escreveu, mas foi lá no tribunal, na hora H, que chamaram ele e falaram assim: você vai negar? Ele falou: não posso. Não posso dormir com a minha consciência dizendo que eu neguei aquele que nunca me negou. Não posso, eu não vou contra a minha consciência. Não vou. Tem muito cristão por aí traindo Jesus e o cristianismo por um prato de lentilha. Tem muito cristão traindo a verdade e o evangelho por pouco. O problema da vida cristã hoje não é o nosso discurso, não são os projetos, não são os planos que nós fazemos, nem os votos, mas é a hora H. E eu vou finalizar contando essa última história aqui e vou orar por você e com você. Policarpo de Esmirna era o bispo da igreja de Esmirna, lá da igreja de Apocalipse, que está falando das 7 igrejas, da igreja de Esmirna. Conta a história que Policarpo foi constrangido a negar a sua fé também, assim como Martinho Lutero. A diferença é que pegaram Policarpo, amarraram ele atrás de 2 cavalos, amarraram ele, puxaram ele de lá da região dele até o centro da cidade, pelas ruas calçadas. O relato histórico diz que Policarpo, o sangue e a pele dele marcavam o trajeto por onde ele era puxado. Chegaram lá na praça pública, amarraram Policarpo a um cepo, já preparado para a fogueira. E o prefeito foi lá e falou: olha, para você ter uma morte mais rápida e mais digna, e não ficar aí queimando 20 minutos, né, que é o tempo que o pessoal leva para morrer queimado, é só você negar a tua fé. Simples assim. Nega, e aí ao invés da gente queimar você, a gente vai decapitar. Você é rápido. Morrer do mesmo jeito. E aí Policarpo falou assim: jamais negarei aquele que nunca me negou em 86 anos de vida. Pode tacar fogo aí que eu vou morrer. Mas eu vou morrer aqui, eu vou despertar lá na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que fizeram? Queimaram Policarpo. Eu fico pensando, onde estão os Davis no nosso dia? Eita. Aonde é que estão os Davis que enfrentam gigantes que estão se colocando diante da nossa caminhada? Onde é que estão esses Davis? Será que nós estamos dispostos essa semana a nos tornarmos Davis, não é? E na nossa caminhada demonstrarmos um pouco daquilo que a palavra de Deus é capaz e pode fazer na nossa vida? Fecha o teu olho, abaixa a tua cabeça, eu quero orar por você.